Olá, muito bom dia para você, meu amado e minha amada. Estamos iniciando mais um programa ao vivo aqui da comunidade Anuncia-me, celebrando a vida. Que maravilha! Apesar de tudo aquilo que às vezes parece negativo, ou é mesmo negativo na nossa vida, nós temos que ter a garra de buscar a força do Espírito Santo, esse germe divino que está dentro de nós, para celebrar a vida. Quantas pessoas estão nesse momento andando, trabalhando, mas não celebram a vida? Há muita murmuração, muita raiva, muita coisa velha, ainda apodrecida, azeda, fazendo os relacionamentos ficarem estragados. Estragamos o nosso dia, ao invés de celebrarmos a alegria de ter alguém perto, de poder conversar com pessoas, de poder partilhar e olhar para esse mundo maravilhoso que Deus nos dá. Eu cumprimento você, meu irmão, minha irmã, eu sou Henrique, fundador da comunidade e missionário. Celebrar a vida conosco toda terça-feira, das 9h30 às 10h30, aqui na comunidade Anuncia-me. Quero convidar você que compartilhe com mais pessoas. Quanto mais gente estiver nos assistindo, aí será maravilhoso. Conte para as pessoas, mande também o nome da sua cidade, compartilhe pelo WhatsApp, como você puder, aonde você está, se está gostando do programa, até sugerindo temas para debater. A comunidade Anuncia-me está aqui ao vivo toda terça-feira para levar até você aquilo que faz você crescer. E hoje nós estamos com um tema maravilhoso. É um tema que às vezes a gente relaxa um pouquinho, queremos viver bem, mas não vivemos. É quando a família precisa de cura. É uma pergunta dentro de qualquer família. Quando é que a minha família precisa de cura? Não cura física, não aqueles problemas que estamos vivendo da pandemia, mas quando é que a minha família está doente de todas as formas aqui dentro de casa, na aceitação, no amor, no relacionamento. Esse é o tema, quando a família precisa de cura. A partir de agora, ao vivo, então, aqui pela comunidade Anuncia-me, nós queremos também cumprimentar a nossa querida irmã Érica Vanessa, que vai estar conosco para partilhar também essa grande graça que Deus vai nos dizer. A paz de Jesus, Érica, tudo bem com você? Bom dia, irmão Henrique, bom dia a você que está nos acompanhando nessa manhã especial desse dia que o Senhor nos dá. E que riqueza, é tudo isso mesmo, né, que o irmão Henrique disse. Nós precisamos celebrar a vida. E muitas vezes nós damos muito mais motivos para a tristeza e outros sentimentos mais do que celebrar a vida com alegria. Que a cada dia, a cada experiência vivida, nós possamos celebrar a vida realmente com o nosso coração ligado ao coração de Deus. Então é uma alegria poder estar aqui em mais um dia. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre esse tema, irmã Érica, que é quando a família precisa de cura. O que isso diz no seu coração? Bom, irmão Henrique, é aquilo que você disse logo no início, né? Não é questão de cura física, né? A situação que nós estamos vivendo aí, de tantas enfermidades que tem atingido, né? Pessoas, membros da nossa família. Mas é olhar de uma forma mais profunda, né? E talvez com sinais que a gente perceba, né, nos relacionamentos, mas que nos fique realmente obscuros até para entender, mas que com a clareza do Espírito Santo a gente possa perceber que existem famílias, relacionamentos que estão doentes e que precisam de cura. Talvez a minha própria família, talvez a sua família. Mas vamos voltar a algo muito importante em primeiro lugar. Apesar do mundo estar virando no avesso com essa palavra família e colocando entre aspas família, relacionamento entre homem e mulher, né? Não só entre homem e mulher, mas entre homem com homem, mulher com mulher, que podem adotar filhos e são chamados de família. E por ser lei, nós corremos o risco de, não obedecendo a lei, divagar sobre ela e sermos até processados por isso. A discriminação, criamos tantas coisas que no fundo, lá atrás, aonde nossos olhos não veem, a nossa consciência não pode buscar, há um projeto de que seja tirado do coração do homem e da mulher, da humanidade,
do ser criado por Deus, tirar desse coração o próprio Deus, deturpando tudo o que Deus fez. Não estamos aqui para falar contra as opções sexuais, mas aquilo que realmente deforma, chama de família, aquilo que realmente não é. Quando nós vamos para o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, depois que Deus criou tudo, há uma palavra muito profunda que a gente nota quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que esse homem reine sobre todos os peixes do mar, aves do céu, os animais domésticos sobre toda a terra, répteis que se arrastam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus e criou o homem e a mulher. Quando nós vamos no capítulo 2 de Gênesis, a gente vai notar que Deus primeiro fez o homem. Deus não cria a mulher, ele cria o homem e do homem ele tira a companheira adequada. É o que está no capítulo 2, no versículo 18, do primeiro livro da sua Bíblia, em Gênesis, quando o Senhor, olhando para tudo que ele havia criado, ele diz: não é bom que o homem esteja só, porque todos os animais tinham, né, as suas fêmeas, tinham a sua procriação e o homem estava sozinho. Então, vou dar-lhe uma ajuda adequada. E ele então, tendo pois o homem, formado o homem da terra, diz a palavra, e o Senhor formado da terra todos os animais também, o que ele faz? Ele tira do homem e faz a mulher, a companheira adequada. A partir dali, a gente vai notar que já no versículo 23, o homem faz um elogio a uma pessoa igual a ele, embora diferente fisicamente. Por isso é que o homem deixa a casa do pai e da mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais do que uma só carne, família. Deus vai dar um pouco mais à frente, realmente, as orientações para a procriação do mundo, para encher a terra com o ser vivente. Ora, querido e querida, então o plano de família é um plano do coração de Deus. Ponto final. Podemos deturpar o que Deus fez. Podemos derrubar uma árvore que nos dá o fruto. Podemos cortar hortaliças que nos alimentam. A decisão é nossa. Mas não podemos esquecer de que o plano de Deus, a família, é uma ordem da criação e ponto final. Não existe outro meio, não é? Com certeza, Henrique. Enquanto você estava aí partilhando, eu estava refletindo, né? De que quando o Senhor sonhou e criou o ser humano, né, a figura masculina, feminina, o homem e a mulher, foi com um propósito de que um estivesse do lado do outro, ajudando ao outro, acompanhando o outro, crescendo junto. Esse é o sonho de Deus. E quando nós estamos nesse sonho, que é o sonho de Deus, nós estamos amparados por aquilo que Ele nos dá, que é a sua bênção. É tão importante que você entenda o seguinte: mas sim, então é para ficar, procriar a terra e tal. E os padres, e os consagrados, né? Aqueles que fazem realmente a sua consagração total. Ora, cada caso é um caso, porque se eu me consagro não caso, por exemplo, eu posso gerar muitos filhos e orientar os que casarem seus filhos, netos e a sua geração futura. Porque a família é o primeiro ponto. Se eu não me casar, por exemplo, e não procriar a terra, eu vim de uma família e meus irmãos não foram como eu. Então nós temos que entender que família é um projeto de Deus, sim. É um projeto de Deus. Agora, entenda uma coisa que eu vou dizer. A família, ela é um sistema socioeconômico, né, no meio da sociedade toda. E não existe e nunca existiu algo que possa comparar com a família. Ou seja, a família é a origem de tudo, por isso ela é socioeconômica. Ela que gera trabalho, ela que gera as vivências dos seus filhos, é ela que impulsiona um país, uma cidade. Então não há nada que possa comparar a origem da família, que possa pensar no relacionamento interpessoal entre pessoas, que começa na família. Nós podemos ser amigos, amigas, conversar, mas a família é a essência de tudo.
Até, irmã Érica, eu tenho algo que eu penso assim, né? A família é realmente a que educa. A escola não educa, ela ensina, né? Sim, com certeza. Porque a educação, ela é muito mais do que transmissão de É conhecimento. na família que a gente aprende a respeitar o pai e a mãe, aprende a engolir o não quando a gente quer, muitas vezes. Aprende também a não ficar discutindo muitas vezes. O que falta faz hoje, nesse tempo, as chineladas, os beliscões, os castigos, quando teimávamos, eram rebeldes. É na família que nós vamos aprender a amar o pai, respeitar a mãe, e os pais respeitando os filhos. A escola não educa assim. A escola está totalmente deturpada, ainda que haja uma pequena parcela e ensinando as pessoas, ensinam a ler, ensinam a escrever, ensinam os continentes, ensinam a história, ensinam a matemática, mas não educa. A educação vem do convívio dessa tenda maravilhosa, homem e mulher e seus filhos. Com certeza, irmão Henrique. E uma coisa importante também, né? A família, ela é considerada muitas vezes como essa célula mãe, né? Que a partir dela gera, né, os seus filhos. Então, ela é o princípio mesmo de tudo. Por isso que nós precisamos entender de que a importância da família como essa educadora, na onde a gente vê que o amor se inicia, também o cuidado se inicia, na onde os valores principais e essenciais para uma vida são também ali vividos, exercitados, experimentados. Então, a família é essa riqueza e que nós precisamos entender, de que ela está dentro do sonho e dentro do projeto de Deus. É na família que se forma o caráter, é como se fosse assim uma oficina, né? Vai formando o caráter da pessoa, vai a honestidade. Aquilo que se aprende na família não se esquece pelo resto da vida. Eu lembro das palmadas, chineladas, do que meu pai sempre ensinava também. Filho, nunca compre nada a prazo, porque depois você não tem dinheiro para pagar, desde moleque, desde adolescente, e nem dinheiro tinha para gastar. Isso ficou no meu coração, de fazer aquilo que eu realmente possa saudar, para não enganar a mim mesmo e também as pessoas. Além de todas as funções maravilhosas que a gente está vendo que nasce na minha família e na sua família, a família serve como moderadora da ordem social. Quanto mais educados, com mais honestos as pessoas forem dentro da família, vai representar isso no seu trabalho, na sociedade. Então é nela, na família, que a gente aprende a servir os irmãozinhos menores, pai e a mãe, e vamos para a sociedade, para a igreja, onde nós vamos aprendendo a servir. Ali começa tudo. Porque tudo começa a partir da família, querendo ou não, né? Agora, Deus criou a família com um propósito muito claro, muito claro. A procriação, a recriação, a unificação e a glorificação ao Deus que fez isso. Isso nos ajuda a compreender, então, irmãos e irmãs, por que a presença de Deus na família é imprescindível. Não dá para você querer ter uma família em paz, uma família realmente que seja curada nos seus sentimentos, suas emoções, ou até no físico, nos relacionamentos. Não dá se você não colocar e entender que os olhos azuis do seu namorado, que o corpo da sua esposa, que uniu vocês dois, isso passa com o tempo. Mas se começou com Deus, vai permanecer, apesar das nossas diferenças. Então pensamos assim, se a família é um projeto de Deus, ele projetou isso no seu amor, e se essa família existe para a sua glória, qual é a resposta então que nós vamos dar quando as pessoas perguntam para nós por que a minha família vive nesse estado negativo? Por causa da falta de Deus. E não é só isso. Tem coisas muito práticas que nós temos que aprender. Então eu queria aqui conversar com você e com a minha irmã Érica sobre alguns sintomas, né, que nós precisamos perceber quando a sua família ou a minha família está doente. Primeiro sintoma, quando na família, aí na sua ou na minha, impera a lei da selva.
O que é isso? É a lei do mais forte, do mais esperto, daquela pessoa que quer ter razão em tudo e não aceita opiniões e nem contradições. É uma lei de selva dentro da sua convivência. Essa família não está sã, ela está doente, porque está imperando no relacionamento das pessoas a lei da selva, a lei de quem manda, a lei de quem quer ter razão em tudo. Primeiro sintoma. Sim. E aí a gente vê, né, irmão Henrique, a família, né, não é essa coisa ilusória, né? Ela é formada por pessoas. E pessoas têm as suas características, a sua forma de ser. E quando a gente olha, né, para uma família que foi construída e constituída por um homem que veio de uma outra família, de uma outra realidade, a mulher também, de uma outra vida, de uma outra realidade, se unem, eles têm essa forma diferente de ser. E aí vai ter também situações como essa, como nós acabamos de vendo aqui, o primeiro sintoma, que é essa lei da selva, onde impera o quê? O meu desejo de ter razão, o meu desejo de estar na razão. Por quê? Porque talvez eu traga isso dentro de mim. Nós poderemos, então, aprofundar um pouquinho mais e não atribuir essa lei da selva, ter razão em tudo, como diferença que eu trago. Não pode ser uma herança da minha família. É o orgulho, é o pecado, é a vaidade, é essa prepotência que nós temos de querer ter razão em tudo. Não aceitamos, não somos humildes. E meu pai e minha mãe podem não ter me ensinado isso. O pecado estando dentro de mim faz com que eu humilhe as pessoas, que eu não queira ouvi-las, que eu não aceite algumas coisas dentro de casa. Você ama seu marido, ama sua esposa, seus filhos te amam e você ama os filhos. Mas sempre tem alguém que quer ter razão em tudo. E isso eu vejo aqui, não contrariando, mas observando o que a irmã Érica disse, que não se trata de diferenças. As diferenças que eu trago é da minha educação, do meu modo de ser, da minha cultura. Agora, quando há o orgulho, o mandar, o querer, o desprezar a orientação de outra pessoa, às vezes dentro da própria casa, trata-se de pecado, que precisa ser curado na sua essência. Por que eu sou assim? Porque eu quero ser mais do que minha irmã, quero ser mais do que meu irmão, porque eu quero mandar aqui na minha esposa, mandar no meu marido, e outra, tudo na agressividade. Isso não é diferença, isso é pecado. E quando nós encararmos como diferenças, sempre fui assim. Meu pai era assim. E vamos relacionando com o temperamento, com o caráter, que fomos criados de maneira talvez até errada, e com a herança que se trouxemos de costumes e de cultura. Mas quando vamos para uma outra tenda, onde teremos ele e ela, para gerar filhos, formar a nossa família, eu não posso ter esse pecado de querer ser mais do que os outros. Um outro sintoma também que pode afetar e tornar a sua família e a minha doente é quando a família, veja bem, o relacionamento, ele é dominado pela lei do descaso. O que significa isso? É a lei do menor esforço. Pessoas que perdem a oportunidade de ser bênção para as outras. A grande questão aqui, desse descaso, não é fazer o mal, mas é deixar de fazer o bem para alguém dentro da minha família. É verdade, irmão Henrique. Esse é um ponto muito importante. Sim. E que, só voltando, né, aqui no ponto da questão do orgulho, né, de não ouvir o que o outro diz, né, quando nós vivemos dentro da família, a gente sabe que situações podem acontecer e a gente não pode ser alienado, elas acontecem, né, mas como que nós, dentro da nossa família, vamos reagir diante dela, para que aquele sintoma que está se manifestando, eu perceba ele e possa também, de alguma forma, reagir em relação a ele. E também, né, nesse segundo ponto, em que nós não praticamos o bem, né? Nós vemos muitas vezes, observamos as coisas que podem estar acontecendo e não deixamos aquele bem que está dentro de nós se manifestar. Isso é um ponto muito importante a ser observado.
Muito bem, ainda retomando então o primeiro item, nós podemos então dizer o seguinte, que a cultura que eu tive dentro da minha casa, o modo da formação do meu caráter com meu pai e minha mãe, e que me levaram para um casamento, e eu quero lá ter razão em tudo, quero mandar, talvez venha de uma pequena raiz quando eu via meu pai impondo algumas coisas dentro da minha casa para minha mãe, e eu queria ser assim também. Não se trata de uma formação de personalidade, mas de pecado, eu volto a insistir nisso. Porque se eu amo uma pessoa, a humildade faz com que esse amor permaneça e seja eterno. Mas se eu quero impor, se eu rejeito, se eu quero ter razão, que eu não quero nem saber o que você está falando, você não é meu professor, você não é isso, vamos fazendo isso dentro de casa, nós vamos perceber que estamos tornando as pessoas, pai, mãe e outros irmãos, doentes. Já não tem bom relacionamento, evitam conversar conosco, veem coisas erradas, não conseguem falar, e quando falam já falam julgando para enfrentar aquilo que virá. E no segundo caso, é uma pessoa que vai dizer assim, eu nunca fiz mal para meus irmãos, nunca fiz mal para minhas irmãs e para minha mãe e meu pai, mas você fez o bem? É como se pudesse fazer alguma coisa de bem para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os filhos, e você não fez. Coisa simples, não precisa ser coisa muito sofisticada. Aí eu não faço mal nenhum, eu dou tudo que você precisa, mas você tem tempo, você faz o bem. Não é questão de não fazer mal, é questão de não fazer o bem, é o descaso, sabe? É um pecado também do descaso. Não olho e não faço aquilo que eu deveria fazer. Como diz a palavra de Deus, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então, se trata também de pecado. E por isso a família fica doente. As pessoas não sabem, elas não pedem, elas não vê que não tem ninguém por ela vai definhando no seu relacionamento. O terceiro ponto que a gente vê que uma família pode estar doente é quando o pai ou mãe, eu vou falar os pais, pai e mãe, eles se tornam mau exemplo dentro de casa. A atitude do pai e da mãe é de mau exemplo. Adoece a família inteira. A família inteira fica doente quando um dos dois, que deveriam gerar uma nova vida, as suas atitudes são de mau exemplo. Sim. O pai e a mãe, eles são referência, né, para os filhos. Então, a forma de falar, a forma de reagir diante das circunstâncias, né, a própria postura dentro de casa e até fora de casa, ela se torna referência para os filhos. E mesmo que os pais não digam, faça do jeito que eu estou fazendo, a própria ação deles vai fazer com que as crianças ajam da mesma forma, né? Quando a gente observa as crianças falando, né, certas coisas, e aqui quando a gente ouve crianças falando palavrão, quando a gente ouve crianças desrespeitando realmente outras crianças e até desrespeitando pessoas mais velhas, a gente pode se perguntar assim, nossa, mas quem que ensinou? Ninguém vai dizer para ela, faça assim. A criança vê e vendo, observando, escutando, ela vai também, né? E não é só do falar, né, irmã Érica? Nós vamos perceber que, assim, pai que gasta demais e não paga, empresta ferramenta de vizinho, não devolve, mãe também que compra muita coisa, fica devendo, vê pessoas cobrando ou levando coisas que não pagaram. Quer dizer, homens que bebem, fica caindo na rua, a garotada ri dos filhos, né? Seu pai é um palhaço. Mães que escondem as coisas do pai, depois os filhos vão esconder também as coisas mãe da própria mãe, do mãe pai. que mentem pro pai, quer dizer, vai ensinando as crianças um mau exemplo. Quer dizer, quando você fizer coisa errada, esconde, minta. Indiretamente é essa mensagem que você está É essa mensagem que vamos criando sem perceber. Vamos dando mau exemplo, mau exemplo. Falamos mal da igreja, falamos mal do padre, falamos mal da vizinha, perde os filhos. Então eles vão aprendendo. Eles vão aprendendo tudo. Então, mau exemplo, não há amor, não há nada ali que eu consiga conversar com a minha esposa e ela comigo, longe dos filhos, vamos dando um mau exemplo para eles. Falem mal, eles nem querem ir na igreja quando vê que a mãe não sai da igreja, mas só fala mal das pessoas da igreja. Como é que vai ser? Sim, então aí a gente vê, né, que essa postura, né, de pai e mãe, o quanto ela é importante.
E o quanto... É o exemplo, né? Então, nós vemos que tem essa semente que ela cresce, que ela é gerada, mas quem que lança essa semente? São os pais, eles que iniciam isso. E se não houver realmente um lançar de uma boa semente, ela vai crescer Não e é vai que, o Eric, aparecer. eu vejo que é exemplo, sabe? A semente está dentro de nós, né? Está dentro de você. Mas se o seu pai tem um mau exemplo na sociedade, com os vizinhos, que reclama, como você disse, fala palavrão, mas os filhos vão observando que ele tem ódio de não sei quem, que eu não vou pagar mais essa conta, se quiser levar, leva a televisão. Quer dizer, vai criando um caráter, né? Vai formando um caráter de que a família está doente pelo mau exemplo do pai e da mãe. Nós podemos dar uma parada nisso. Podemos dar uma parada nisso. Vai formando um estilo de vida totalmente deturpado. Um outro sintoma que a família pode estar doente é quando... Eu teria perguntar, você tem quantos irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã. Você nunca brigou com ela? Ah, várias vezes. Mas ela não é filha do seu pai e da sua mãe? Sim, somos filhas dos mesmos pais. Você é a mais velha. Isso. Amada pelo pai e pela mãe. Sim. E ela também. Isso mesmo. E o que provocava as brigas? A teimosia, a falta de amor. De quem? De ambas, né? Eu acho que mais da Talvez mais velha. mais minha, talvez mais dela. Não, talvez, eu penso assim que sempre é do mais velho, porque o outro entra como intruso. Eu perco algumas coisas que eu não percebo. E eu começo a fazer exigência dentro de mim também, pelo pecado do egoísmo. Por que eu estou dizendo isso? Quantos dias você deve ter brigado com a sua irmã, e até com seu pai, e ficou 1, 2, 3 dias sem falar com eles? Sem nem querer estar perto. Comer separado, a gente vai fazendo um monte de coisa. Por quê? A família ficou doente, 1, 2 dias, e essa doença ficou inoculada ali dentro, que vai manifestar mais tarde. Porque o canal de comunicação entre as pessoas está bloqueado. Por quê? Pela falta de perdão. Sim. Se eu não perdoo, quer dizer, eu gritei, xinguei, fiquei com raiva, mas eu perdoo pelo que você fez. A família começa a ficar contaminada, uma doença terrível dentro de casa. Por isso que você entra em determinadas casas, você sente um clima pesado, porque as pessoas estão doentes. Né? Esse ponto, né, da comunicação, ele não é, né, o motivo, como você disse. O que levou à falta de comunicação é a falta de perdão. Então, quando não há realmente, né, esse campo de comunicação, de interação, é porque tem algo realmente por trás, que é o que está causando a doença e que realmente precisa ser observado. A família fica doente. O pai e a mãe, que não tem nada que ver com aquilo dos filhos, também ficam tristes, ficam batidos, vão ficando doentes emocionalmente. Porque assim como a gente libera o grito, libera a acusação, nós temos que aprender a liberar o perdão. Senão estamos doentes e contaminamos a todos. Temos um vírus, né, dentro de nós, da comunicação, da falta de perdão, falta de humildade de retomar, toda hora se for preciso, para mim ser livre e o outro também, a nossa casa se torna um grande hospital. Um outro ponto que a gente tem que notar, que a família pode ficar doente, é quando a gente transfere a culpa e responsabilidade para outra pessoa dentro de casa. Sua filha é assim porque você... Pronto, transferimos para a esposa aquilo que era meu papel. Transferiu para o marido aquilo que era o papel da mãe. Transferiu para o irmão, transferiu para o pai. Pai não me dá atenção, vamos transferindo as culpas de nossos erros. Imagina que terrível doença que vai virando crônica por falta realmente de eu não assumir o meu erro e responsabilidade. É o pecado lá do início, né, irmão Henrique? Adão transferindo para Eva, que transferiu para a serpente, que ainda está dentro de nós ainda, fazendo essa transferência, né? Marido transferindo para a esposa, que transfere para os filhos, né? O que acaba acontecendo? Acaba sendo uma geração de culpas e de acusação. Né? Então, realmente, quando eu não assumo aquilo que eu fiz de errado, quando eu não assumo a responsabilidade diante daquilo que eu possa ter feito, que feriu o outro, magoou o outro, chateou o outro, e acuso a outra pessoa, transfiro para outra pessoa, eu estou, na verdade, desvalorizando. Eu quero convidar você que está nos vendo, que mande também sua opinião, sua pergunta, seu questionamento, para a gente fazer um programa e celebrar junto a vida. Eu queria ir para o quinto ponto agora,
que é algo muito importante que a gente vê em muita família, até por necessidades da esposa trabalhar e o marido trabalhar. Quando o primeiro filho, que talvez, ou primeira filha, tenha 13, 14 anos, passa a assumir o papel de mãe, ficando com os irmãos maiores, e ela não é ainda uma pessoa, ela não é mãe, ela não é pai, ela é filha, ela é adolescente, ela é uma criança ainda. Então, outro problema sério que pode contaminar e adoecer a família é quando as pessoas, não por necessidade, mas se acostumam, não assumem o seu papel. Quando o pai não assume o papel de pai, quando a mãe não assume o papel de mãe, ficam transferindo tudo, eu não assumo o meu papel, faço o outro assumir. Isso não é legal. Com certeza. Quando os filhos também, né, querem mandar nos pais, ao invés de entender de que enquanto eu estou, né, com os meus pais, estou debaixo da guarda deles, são eles que têm autoridade sobre mim. Então, a gente vê essa inversão de valores muito, até preocupante, principalmente dentro da realidade que a gente vê hoje, né, para as famílias que a gente vê hoje, porque antigamente era muito mais difícil você ver, né, a questão dessa inversão do filhos querendo mandar em pais e pais abrindo mão do seu papel. Hoje é bem mais fácil a gente É por ver isso, Érica, cortando um pouquinho, é por isso que a gente vê muitas pessoas já da fase dos 40 anos, 50 anos para cima, dizendo, poxa, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. Porque lá atrás eles sofreram uma rebeldia, mas começaram a ter o papel de filhos e o pai de pai, da mãe de mãe. Hoje, como você disse, agora está uma liberação total que nenhuma família, nenhum pai, nenhuma mãe diz não para os filhos. Era isso mesmo que, né, esse ponto que eu queria chegar. A sociedade moderna que a gente tem vivido hoje, ela tem pregado muito, através até de suas ideologias meio deturpadas, de que a criança precisa, né, ter a sua autonomia, a criança precisa ter a sua valorização e tantas outras coisas mais, e acaba deturpando essa realidade. Que uma coisa é você motivar, né, as crianças a tomar decisões, a ter mesmo, né, a sua noção de espaço, né? Mas outra coisa é você dar para as crianças uma autoridade que ela ainda não tem capacidade ainda para poder aguentar até mesmo, né? Porque quando você vai tirando da criança a realidade assim de que ela é orientada e começa a passar para ela a realidade de que ela pode se orientar por si mesma, a base fica ainda fraca. E né? uma coisa que a gente pode dizer é que essa fase que você está dizendo queima a etapa. Isso, né? Talvez essa palavra seja ideal, né? Ela queima realmente a etapa. Então, Como a é que foi criança... sua adolescência? Ah, eu não lembro. Quer dizer, não teve a alegria da adolescência, né? Foi muito trabalho, foi muita coisa, responsabilidade, um papel que não era meu. Sim, então a gente está vendo praticamente se forçando as crianças a amadurecer ainda num tempo em que ela ainda não está preparada para esse amadurecimento. Por quê? Porque houve essa inversão. Eu lembrei aqui, né? Você corta o cacho de banana aqui na comunidade, às vezes quando corta verde, a gente enrola em jornal e põe na guardada, abafa bem para poder amadurecer. Realmente ela amadurece, mas se você não comer num dia no outro, ela apodrece. Isso. E então o gosto é como não se é você... o mesmo. Não é. Não. Então é como se você fizesse a pessoa, colocasse ela numa situação, forçar um amadurecimento daquela criança, né, daquele adolescente, que não é real. Então as suas atitudes não são naturais. Isso. Então essa naturalidade ela é muito importante. Então o pai é o provedor, é o cabeça, é aquele que tem, né, a autoridade. Aqui a gente não está falando de um autoritarismo doentio, ruim, negativo, mas é a verdade, é a naturalidade. A mãe que ama, que acolhe, que ensina, que é o coração mesmo, né, da família. Os filhos que obedecem, que são orientados. Quando há essa inversão de valores, é como um jogo talvez até de xadrez, né, irmão Henrique? Se você não souber colocar cada peça no seu lugar e ela desenvolver o seu papel, aí, no sinal, uma situação de doença se manifestando. Bom, então pelo que eu entendi, na sua casa, graças a Deus, ainda é você, seu pai, a sua irmã, embora casada, você é consagrada, está longe, mas vamos lembrar um pouquinho quando os 4 estavam lá, estudando, trabalhando. Você de vez em quando fazia um bolo lá na casa, pai, vamos dançar, vamos brincar, põe um som lá e dançava com a mãe, com o pai, brincava com a sua irmã? Às vezes a gente fazia coisas assim que, para nós, em termos da nossa interação,
né? Geralmente a gente saía, né? Eu lembro que ia pescar nos corvozinhos, nos riozinhos. Tinha esses momentos assim de interação, mas não era sempre. Então, agora, e se chegasse umas amigas suas em casa? Eu ia ficar com elas. Então, esse é outro problema que a pessoa que a família adoece. Você veja que ela de vez em quando ia lá, não sei o quê, no córrego e tal. Mas quando chegava a amiga, ele ficava com elas. Talvez pusesse música, dançassem, pulassem e ficava mais com elas. Então, o que está acontecendo aqui? Quando aí dentro da sua casa ou da minha, a gente faz festa para as pessoas que vêm. Mas nós não fazemos festa com a nossa família sem motivo nenhum. Veja um aniversário quando vem convidado. Põe som, faz muita coisa. Veja um aniversário só entre as pessoas da família. O bolinho, meia dúzia de bola, estourou, acabou, comeu, vão dormir. Quer dizer, não há festa. Nós fazemos festa com as pessoas de fora. Nós queremos que as pessoas de fora sintam, mas não provocamos dentro da nossa casa. Então a minha família é chamada de família só de fachada. E faz de conta que nós somos. Não temos interação. É claro que vamos fazer fora com os amigos, mas e dentro de casa? Por que cada um vai para o seu quarto? Por que cada um vai cuidar da sua roupa, vai para a sua vaidade e não é capaz de interagir, fazer festa? Que bom, pai, que o senhor chegou de serviço. Beija ele do jeito que tiver. Mãe, vou te ajudar aí. Vamos hoje brincar de dominó aqui em casa, uma vez por semana. Quer dizer, nós não fazemos essa festa entre nós, então nós não se olhamos, nós não se amamos, não divertimos entre nós, mas somos capazes de fazer grande festa com pessoas de fora. Um outro ponto é o seguinte: quando na refeição, na mesa, eu lembro que eu sou de um tempo que não existia sofá. Eram uns cadeirões antigos, muito bonitos, mas nós éramos pobres, não tinha sofá. E geralmente nas salas da casa ficava a mesa, com 6 ou 8 cadeiras para a família se alimentar. É ali que nós se alimentávamos. Então, hoje não existe mais, não existe nem mesa na cozinha, nem copa. Cada um come onde quiser. Quando não há mais refeição entre todos juntos ao mesmo tempo, porque a televisão, o celular, tornou-se o centro das atenções das pessoas daquela casa. Qual é a doença aí? Não tem relacionamento. Não se olhamos. E porque não olhamos, não percebemos se sofre, se não sofre, se precisa de algo ou não. Então, hoje pegamos o lanche e vamos para um cantinho, olhando para o celular, vamos comendo devagar, não percebendo que o pai chegou do serviço, não percebemos mais nada. Então, a refeição em família, pelo menos uma vez por semana. Como era bom naquele tempo que todo domingo reuniam-se todos na casa dos pais ou dos sogros. Íamos todos para comer frango com macarrão, para conversar, para reviver. Não tinha celular, não tinha nada. Poderia ter? Poderia, mas agora não é hora disso. Então, quando a mesa na refeição, não há mais lugar para interação, porque a televisão, o celular, o WhatsApp, o Facebook e outras besteiras por aí tomou conta da atenção de todo mundo. Aí começa a criar os muros, né? Porque é justamente isso que vai acontecendo. Mas, né, o irmão Henrique estava falando da questão da festa, né? E quando nós não fazemos festa com as pessoas da nossa família, o que a gente também está transmitindo, né? De alguma certa forma, que ela não tem tanto valor quanto as pessoas de fora. Mas até eu estava observando, né? As pessoas de fora, a gente costuma fazer festa justamente porque elas não estão ali perto de mim para ver, né, a minha cara feia às vezes de manhã, elas não estão ali perto de mim para ver às vezes a minha forma de falar. Então é tudo muito lindo, maravilhoso. Agora as pessoas do meu dia a dia da minha família, elas estão ali comigo, né? Então esse talvez seja um motivo até maior para que a gente possa fazer festa, né, com elas. Então, com essas dicas todas, nós estamos falando o quê? Que a família está doente. Então a pergunta é essa: quando a família precisa de cura? Se nós, pelo amor de Deus, não pode ser tudo isso, são apenas sintomas e pode ter outros. Mas temos que ir reparando, curando essas doenças para que a família seja realmente aquilo que Deus criou, família. Com diferenças, agora sim, com culturas diferentes, com costumes diferentes, que vai se formando uma só carne. Uma só carne. Vamos formando um corpo. Não temos distinção.
Eu amo minha esposa, eu amo meu marido, e nós criamos filhos e amamos e formamos ele. Para o mundo, para a sociedade lá fora que é corrupta, que é maldosa, mas o caráter, a força está aqui dentro. E depois, quem sabe, com o coração, ensinando a ele os caminhos de Deus. E é isso que nós queremos passar para você. Nós vamos agora a esse intervalo, aproveitar o meio do programa, para falar algo muito importante, 2 assuntos que eu queria dizer para você. Primeiro, a comunidade Anuncia-me, agora no mês de março, né, daqui a poucos dias, dia 25, se eu não me engano é uma quinta-feira, nós vamos relembrar e agradecer muito, mas muito a Deus e a nossos irmãos que nos ajudaram a chegar até aqui. Começamos no ano de 1985, no dia 25 de março daquele ano, dia da Anunciação. Por isso, colocamos Nossa Senhora com o título de Anunciação, pelo anjo Gabriel, para ser a madrinha da comunidade. Por isso, nós também criamos aqueles que nos ajudam como devotos de Nossa Senhora da Anunciação. São pessoas que nos ajudam com pouco, com muito, não importa, para que essa obra vá em frente. Vamos completar 36 anos. Aí eu pergunto, será que você pode arrumar um padrinho para dar um presente para Jesus, para essa obra? Talvez você não possa, mas quem sabe uma pessoa de posse, você fala, dê um presente para Jesus na obra Anuncia-me. Seja o que for, pode ser material, pode ser alguma coisa relacionada a dinheiro, não importa. Não é para mim, nós somos consagrados, não temos emprego nem salário, vivemos a providência, apenas fizemos crescer essa obra. Essa obra existe por causa de pessoas como você, talvez, que estejam me vendo, e outros tantos, que são pessoas que se tornaram colaboradores dessa obra. Investe um pouquinho, o quanto podem, para que essa obra exista. São 36 anos, é uma vida. Estamos celebrando bodas de cedro, consistente, forte, altivos, que tem que começar em mim como fundador, nos membros da comunidade Aliança e Vida, para que ela seja forte. É tempo agora de solidez, não é tempo de comer mingau mais, agora é tempo de solidez. Nesse trabalho todo que nós temos, eu quero, você já sabe, talvez, e se não sabe, fica sabendo. Todos os dias pela manhã nós comungamos às 7 da manhã, comunhão diária, a nossa regra de vida. Mas e para você? Então nós temos às 3 da tarde, ao vivo pelo Facebook, o Terço da Divina Misericórdia. Oramos com o Brasil em todo. Às 18 horas temos o Terço Mariano, também pelo Facebook. Temos esse programa às terças, Celebrando a Vida, ao vivo aqui da comunidade, como nós estamos. Temos também algumas lives que fazemos com pessoas de fora ou aqui dentro da comunidade para você, relacionado à família, mulheres, jovens, fazemos isso. Independente disso, temos uma Semana da Providência, uma semana que nós pedimos a ajuda de nossos irmãos, o que podem fazer por nós. Nesse dia, às 18 horas, nós temos o momento da oração da providência e também às 11 horas da manhã. Toda quinta-feira temos o nosso dia de adoração ao Santíssimo e toda quarta a nossa missa que transmitimos para você. E muito mais coisas que nós fazemos dentro da nossa possibilidade. Então eu convido você a dar um presente para Jesus, sendo um colaborador, uma colaboradora, um coração generoso, né, da sua vida, minha irmã, meu irmão. Entre em contato conosco. Irmã Érica vai explicar um pouquinho mais como você faz, mas como seria bom ter você na nossa família. Realmente é tudo isso que o irmão Henrique disse, né? E muito bem explicado, muito bem colocado, porque você, enquanto irmão, irmã, sócio da comunidade, devoto da Anunciação, vai poder viver conosco como família Anuncia-me. Tudo isso que ele foi dizendo é justamente o que nós, família Anuncia-me, vivemos e trazemos também os sócios devotos da Anunciação a viver isso conosco. Então, através do nosso WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente, ou você que está aqui nos acompanhando no YouTube, manda aí, eu quero saber mais a respeito da comunidade no comentário, e nós vamos entrar em contato com você. Mas o nosso número é o 12 996 49 9817. 12 996 499817. Devido, né, às questões da pandemia que nos deixou de forma restrita,
financeiramente. Antes nós enviávamos a revista Anuncia-me de forma física pelo correio para todos os sócios. Agora nós estamos enviando o boletim pelo correio. Esse boletim aqui é o de fevereiro. Todos os irmãos e irmãs que são sócios da obra estão recebendo ele. Nós mandamos a revista online, todos os irmãos e irmãs estão recebendo essa semana a revista online, né? E essas são as formas também que a gente tem para poder ajudar você e edificar no crescimento, no fortalecimento espiritual e tantas outras formas. É uma maneira também de dizer obrigada pelo seu sim. Então entre em contato conosco se você sente no coração que pode estar ajudando, fazendo parte dessa família também. Vamos crescer juntos, vamos edificar a nossa fé juntos. Essa é a vontade do Senhor, enquanto família que somos, filhos do mesmo Pai. Muito obrigada a todos, desde já o nosso agradecimento pelo seu sim. Amado e amada, quero agradecer aqui a um irmão que diz a paz de Jesus a vocês, salve Maria Santíssima. Quero agradecer a Maria José também que está acompanhando com a gente, a Beatriz Luca, e aqui tem o Alcide, ele faz junto com o Rodrigo lá de Lorena, uma escola de Mariologia. Ele diz, bom dia a todos vocês, agradeço porque achei a comunidade que o irmão Rodrigo, né, dessa escola de Maria, me indicou. Valeu. Muito obrigado a você, meu querido irmão Alcide. A Lucimara Borges também, que dia maravilhoso, maravilha de tema vocês estão debatendo. Eu tenho também o Rodrigo dizendo, mandando um abraço para todos nós aqui na comunidade. Ele é da escola de Maria. Ele também diz assim que, queridas famílias, a vocação não é fácil de viver, especialmente hoje, na realidade do amor, é maravilhosa. É a única força que pode verdadeiramente transformar o universo é realmente o amor. Obrigado, Rodrigo, por todo o carinho, né? Por todo o carinho. Ele cita aqui também uma passagem, uma fala de São João Paulo II, que diz, no amor fiel dos pais, dom que deve ser alimentado e guardado continuamente, os filhos podem encontrar as melhores condições de amadurecer, ajudados por Jesus. Também cita aqui Papa Francisco, que quando ele diz que os valores e as virtudes das famílias são as verdadeiras essências, são os pontos de força nos quais se apoia o núcleo familiar e não pode ser colocado em muita discussão. Quero agradecer também aí ao mineiro Vicentino Reis, que dá bom dia a todos, encontrou a nossa página, muito obrigado. E agradeço ao Rodrigo, que andou compartilhando com vários amigos para que assistam esse programa ao vivo. Se você está nos vendo, pode mandar seu recado até o finalzinho do programa, nós vamos ver a sua participação. A irmã Anice, que era a cofundadora da comunidade, fez uma pergunta. Então, como é que nós vamos resolver todas essas enfermidades? Muito bem. O que é necessário para que cure a sua família? Chegou ela onde chegou? Seja uma doença que está grave, quase que crônica, sejam sintomas. Primeiro, a cura vem quando a estrutura do orgulho humano é confrontada. Você tem que confrontar o orgulho. A cura, ela começa a vir quando começamos e restauramos a oração dentro da nossa casa. Um Pai Nosso que seja. Começamos a insistir, fulano participa, insista, insista, insista. A cura começa quando nós mesmos, adultos, filhos também, mas pai e mãe, se convertem dos maus caminhos, retomam aos bons propósitos de homem e de mulher. A cura começa a acontecer quando há arrependimento dentro do coração de cada um de nós e propósito de não cometer aquilo. Talvez emprestar a enxada do vizinho, devolver, deixa ele, não precisa, ele é rico. Devolva, peça perdão e não faça mais isso. A cura começa com pequenas gotas homeopáticas do amor, do perdão, do abandono do orgulho e da vaidade. E tirar a vergonha. Não temos vergonha de dizer palavrões e temos vergonha de dizer, filho, reze comigo. Nem que ele fique brincando, Pai nosso que estás no céu. Temos vergonha disso. A cura começa a acontecer dentro da sua e da minha família quando liberamos o perdão. Um dia que estiver tudo bem, chama a filha, chama o pai, chama a mãe, chama o filho. Senta, tá tudo bem? Olha, eu queria pedir perdão. Eu nunca fui uma boa mãe, eu nunca fui um bom filho. Nossa, mãe, vi a senhora sofrer tanto. Quando as coisas estiverem bem, no meio da discussão não dá. Mas libera o perdão.
começa a borifar perdão e amor na sua casa para espantar esse vírus terrível do mau relacionamento e de doenças erradicadas pelo egoísmo e pelo pecado. O que acontece então quando você restaura a oração na sua casa, quando você abandona e renuncia a todo orgulho e começa a ter humildade, quando você muda os seus maus caminhos, seu jeito de ser, suas atitudes de beber, de fumar, de falar mal dos outros, todas as coisas. O que acontece quando a cura chega, quando você se arrepende do que fez, toma propósitos no seu coração, talvez em silêncio, de não cometer mais. O que acontece quando a família recebe a cura, quando cada membro libera o perdão, nem que de coisas passadas. A casa, nosso ambiente, nossos cômodos, se tornam o lugar da manifestação divina, a manifestação de Deus. A casa começa a ser, entre aspas, um santuário onde o amor vai tomando corpo. A casa torna-se uma terra santa, a alegria de voltar para casa, a alegria de voltar para casa, rever o pai, a mãe, os filhos. A casa se torna bênção, abençoe tudo. Ah, meu fogão não presta, Deus seja louvado. Comece a abençoar suas coisas, as pessoas. Você vai ver o que milagres vão acontecer. A sua casa é um lugar de bênção. A família começa a encontrar então a cura quando se torna um lugar de transformação. Nós queremos transformar. Nós não varremos a casa, não enceramos, não limpamos, não lavamos, porque queremos que ela cheire bem. E esse relacionamento, que muda? Temos que ter transformação então. Interessante, enquanto você foi falando, né, irmão Henrique, em nenhum momento foi dito assim, que o outro mude, que o outro tenha. Não, sou eu. Né? E eu é que preciso tomar consciência e observar se dentro da minha família está tendo aqueles sinais que a gente falou, da enfermidade, e se tem um, ou dois, ou talvez até todos, que nós possamos ter, né? A consciência de que vai partir de mim. Vai partir de mim quebrar dentro do meu coração o orgulho e parar de querer achar que eu tenho razão em tudo. Irmã Érica, você pode hoje ter na família, anuncia-me, na sua família, em qualquer lugar, as pessoas em casa, continuar do jeito que está esse dia. Se você não dá o primeiro passo e ficar culpando que o outro tem que fazer, só vai apodrecer mais. A doença vai ficar purulenta. Sabe o que é purulenta? Ter pus, dor, terríveis. Tome posição. Eu vou tomar a posição. Eu vou começar a borifar amor aonde não teve. Eu vou colocar luz aonde teve trevas. Eu vou colocar perdão onde não senti perdão. Tome posição pela humildade. O orgulho vai te impedir. Satanás vai pegar você por aí para transferir ao outro que não era isso que ele pensou, que não era aquilo que ela pensou. Você não toma posição. Então, para concluirmos a nossa partilha do programa de hoje, a vontade de Deus para mim, para você, para a irmã Érica, é que nós tenhamos uma casa sólida. Pobre, simples, mas sólida. Casa sólida é o desejo do coração do Pai. Desejo do coração de Deus. E Jesus é que nos ensinou que existem dois tipos de casa. A sólida e a que não é sólida. Onde você está construindo a sua? Se até agora foi gambiarra, você pode refazer. Não importa quanto tempo faz. A intenção de Deus para mim e para você e para todos nós é que tenhamos uma casa firme, sólida. Isso não se refere a parede bonita, cortinas coloridas, né, pisos modernos. Não, não é isso que faz. Mas é uma casa onde a festa, a beleza, né, do relacionamento estão formando a harmonia de uma família, na alegria que tem que haver como fruto do Espírito de vida nova no coração do pai, no coração da mãe, que vai exalar no coração dos filhos. Por essa unidade, essa casa começa a ter consistência. Terá problemas, mas não cai.
não se abala. Não se abala. Então, você, eu, irmã Érica, todos nós, individualmente, somos agentes de milagres e de transformações. Basta querermos. Tem alguém que você precisa refazer de verdade o coração? O que o Evangelho de hoje nos diz? Qual é a mensagem do Evangelho de hoje, dessa terça-feira? Esse povo me honra com os lábios, mas estão cheios de podridão no coração. É algo muito sincero. Eu quero mudar, eu vou pedir perdão, eu vou amar, eu vou de encontro, eu vou ajudar, eu vou fazer o bem, tudo que nós falamos. Porque lá dentro eu quero isso para mim em primeiro lugar. Não é de boca para fora. Não é de boca para fora. Eu amo você, de boca para fora. No minuto seguinte trai. Ora, então, quem tem experiência do amor de Deus, e busque isso, meu irmão, minha irmã, quem tem essa experiência não anda de qualquer jeito. Não anda de qualquer jeito. Ao contrário, essa pessoa não anda sem mudança, se ela tem experiência com Deus. Mas em cada área da sua vida, em cada gesto, ela experimenta, e com toda autoridade eu vou dizer, ela experimenta milagres de Deus. Ora, Jesus fez essa afirmação de forma muito explícita para não deixar dúvida para ninguém. Quem pensava ter a sua casa sólida, mas ele não conhecia essas pessoas, elas pensavam que estavam bem, mas estavam todas machucadas. Para receber chuvas de bênçãos, de milagres, e ver os seus filhos crescerem na bondade, no amor, na proteção de Deus, você não pode ter o coração manchado. Quero que seu pai e sua mãe tenham um final de vida feliz. Não seja você a manchada, exalando mau cheiro. Você deve estar selada, selado como jovens, crianças e adultos principalmente, selados no Espírito Santo. Amém. Amém. Eu creio que Jesus pode remover essa sujeira. Nunca esqueça da passagem, coloca sobre mim seus fardos e receba meus que são leves. Ele pode remover a sujeira, a lepra, o lixo da sua vida, do seu marido, sua esposa, seus filhos. Não transfira para o outro, começa por mim, me limpa, tira o lixo encracado dentro de mim. Herdado de onde for, não importa, adquirido, não importa, Jesus pode fazer isso. Você tem, eu tenho, irmã Érica tem o direito divino de ter uma família abençoada para poder abençoar as outras famílias. Há um ciclo de bênçãos que começa em mim, eu passo para o outro e vai para as gerações futuras. Porque é nessa hora do perdão, da humildade, é a hora do amor, é que as portas do inferno são fechadas. É nessa hora que as portas das maldições sobre a nossa família, vinda de fora ou não, são fechadas. Então, as pontes que estão desestruturadas podem ser restauradas no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, irmã Érica. Considerações finais desse tema tão maravilhoso que é a família precisa de cura. As dicas estão aí, não se esgota o assunto. Por mais que esteja uma família, né, enferma e talvez até na UTI, né, nos últimos instantes de vida, aparentemente aos olhos humanos, agonizando praticamente, ainda há formas, sim, em Deus, e passando, né, por essa transformação que nós vamos ter pessoalmente, sem esperar do outro, mas nós vamos ter, assim como se manifestar essa graça da cura, né? Essa semana foram mais de 2 casais que nós ouvimos pedindo oração pelo fato de uma possível separação. Então, nós vemos que são situações que, se houver realmente um desejo do coração, pelo menos de fazer algo, de mudar para transformar essa realidade, é possível. Como o irmão Henrique terminou aqui dizendo, que pelo sangue de Jesus, mas tendo Jesus como centro, isso é possível, começar do meu coração, da minha forma de ser. Tudo leva um tempo para acontecer, até para uma pessoa ter a restituição a um tempo, e é possível em Deus.
Eu quero mandar um abraço no final do programa ao Davi. Bom dia, Henrique. Eu sou o Davi, daqui de Jaguaruna, Santa Catarina. Como é bom ter você de volta, Davi. Esteja sempre conosco, divulgue por aí para que mais pessoas possam assistir. Nós rezamos, Henrique, o terço todos os dias. E todos os dias colocamos a comunidade no altar de Deus. Deus te abençoe por isso. Conte com as nossas orações, Davi. A Maria José também diz que a cura acontece quando eu reconheço. Olha que bonito. Eu reconheço que errei e peço perdão. Que maravilha. Isso é humildade, é um dom divino quando a gente vive a humildade. Meu querido e minha querida, chegamos ao final do programa que teve a direção de Juliano Simões aqui conosco, mandando esse sinal bonito para você. Ore por nós, precisamos muito da sua oração para que nós conseguimos continuar com alegria, com esperança, com amor, com perdão, com humildade, o anúncio do Salvador Jesus. Irmã Érica, muito obrigado, suas despedidas. Deus abençoe, irmão Henrique, eu que agradeço. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Permaneçamos juntos como família Anuncia-me. Na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, estaremos aqui com mais um programa Celebrando a Vida. Tenham todos um dia abençoado, mande seu recado, compartilhe, mostre para as pessoas o nosso programa ao vivo. A comunidade está aqui para ser uma voz insilenciável de Deus com o único objetivo, levar Jesus até você. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.